Oi, gente, tudo bem? Você gosta do Pequeno Príncipe? Enfim, vou continuar aqui comentários, ler alguns trechos. Antoine, Otônio, Tonho. Ele, o próprio Pequeno Príncipe, né? O título desse pequeno capítulo, desses conjuntos de parágrafos aqui, é A Separação. Tendo obtido seu alistamento após grande insistência, Saint-Exupéry juntou-se ao grupo de reconhecimento aéreo 233 em Argel na primavera de 1943. Olha, o mesmo ano em que estou lendo Anne Frank. Que legal. Anne Frank e o Tonho. Mas em 1º de agosto, retornando de sua segunda missão, ele danificou seu Lightning. Os seus superiores americanos, aproveitando o limite de idade de 35 anos para pilotar esse avião, excluíram-no dos voos e colocaram-no na reserva. No início do ano seguinte, foi readmitido na atividade operacional e designado na Sardenha como copiloto da 31ª Esquadra de Bombardeiros. Na primavera, foi-lhe permitido voltar a integrar o Grupo 233, que estava sediado em Alghero. Ele só foi autorizado a voar em 5 missões, um limite que não foi respeitado. Em 6 de junho, dia do desembarque na Normandia, ele fez seu primeiro voo, mas um dos motores pegou fogo. Seguiram-se outras missões até 29, dia do seu aniversário, quando fez um reconhecimento sobre Grenoble, e foi obrigado a aterrar na Córcega com o avião avariado. Em 17 de julho, sua unidade foi transferida para Borgo em vista do desembarque aliado na Provença. No dia 18, realizou outra missão na Haute-Savoie, Em 24 de julho, em Tunis, batizou Christian Gavouillet, filho do comandante de seu grupo. Na noite, entre 30 e 31, data de sua última missão, ele voltou para seu quarto, muito tarde, tanto que outro piloto estava pronto para substituí-lo. Mas, pela manhã, ele, taciturno, apareceu na pista e tomou seu lugar no P-38 de número 223. Às 8h45 da manhã, partiu para Savoy. Não sei se é assim que se lê. O combustível nos tanques era suficiente para até 6 horas de voo. Às 13 horas, horário marcado para o retorno à base, ele não voltou. Em vão, os radares procuraram por seu avião. Às 14h45, o piloto foi dado como desaparecido. Em um dia esplêndido, no final de julho, o escritor foi tragado para sempre pelas águas do Mediterrâneo em frente a Marsella. Acho que essa que é a separação, né? É a morte dele. A quem acredite existir uma referência à eutanásia no final de O Pequeno Príncipe. Mas ele, o Tonho, poucos dias antes de partir de Nova York para o norte da África, havia escrito para sua esposa, explicando que não suportava ficar longe daqueles que sofrem com a guerra e que sofrer o máximo possível era a única maneira que conhecia para ficar em paz com sua consciência. Olha o que ele diz para a esposa dele: não vou partir para morrer.
Vou partir para sofrer e assim me comunicar com o meu próprio povo. Abre parênteses, né? Reticências, fecha parênteses. Não desejo ser morto, mas, no entanto, aceito de bom grado adormecer. Embora seja pessimista quanto ao destino da humanidade, nenhuma ideia de suicídio passava pela sua cabeça. O que ele escreve em Cidadela não deixa dúvidas. É preciso distinguir o sacrifício por amor, que é nobre, do suicídio por desespero, que é ignóbil e abjeto. Já ficou óbvio isso para mim. Não foi um suicídio. Para mim, uma coisa que acontece muito em tempos de guerra é o heroísmo, entendeu? A pessoa quer se sacrificar, sacrificar a sua vida em prol das outras. Então, ele pilotava sem pensar se ele ia morrer, se ele não ia. Ele se sentia o herói. Entendeu? Pode ser considerado um suicídio pela falta de cuidado com a vida dele? Pode, mas não é algo que ele fez para morrer. Não, ele fez para ajudar. Tipo assim, se eu morrer, se não morrer, entendeu? Vou ser um sobrevivente, mas ele não pensou em poupar a vida dele. Entende? Então ele queria o quê? Esse sacrifício por amor. Porque ele não suportava ver as pessoas sofrendo. E aí tem várias coisas. Ele já não tinha um relacionamento com a esposa dele. Ele provavelmente se sentia culpado por ter sido infiel o tempo inteiro com ela. E ele sempre escrevendo centenas de cartas para ela, contando uma grande mentira, né? Você é meu único amor. E não era, ele tinha várias. E toda vez ele buscava uma outra mulher, ele se apaixonava e ele quebrava a cara, né? E ele ficava confuso porque ele amava a esposa dele, mas ele também não conseguia ser fiel. Ela também não queria voltar para ele, né? E outro dia eu estava tentando entender o que acontece, né? Como que ele amava tanto ela? Ela amava ele, apesar dela demonstrar ser um iceberg, né? É o que sempre ela demonstra, ser fria. Ela é todo amor pelas rosas e ignora ele. E aí eu pensei, nossa, o que acontece? Que geralmente a mulher é mais amorosa, né, que o homem. E eu achei uma foto deles, que geralmente a gente acha foto dos dois só juntos. Eu achei uma foto dela com ele e, se não me engano, 3 crianças. E aí, nossa, parece que a hora que eu bati o olho, eu entendi tudo, sabe? Eu pensei assim, não é possível. Ela sozinha, ela já não desistiria do casamento. Ela, com 3 crianças, sabe, ter se separado dele e não querer voltar com ele, preferir ficar sozinha, é porque realmente ele era um péssimo marido. Porque senão ele deveria fazer ela passar muita raiva, muita vergonha, muita humilhação o tempo inteiro. Então talvez ela tivesse pego muita coisa dele, muita coisa errada, entendeu? Então talvez ela tivesse perdoado uma vez, 2, 3, vai saber, né? Até o momento em que, sabe, morreu o que ela sentia por ele. É bem semelhante com o comentário que eu acabei de fazer do livro ali da Anne Frank, que ela fala da mãe dela.
sabe? Que a mãe dela vem tardiamente tentar reconquistar o sentimento que ela tem, né? Depois que tudo já se acabou, né? Que ela deveria ter cuidado antes, deveria ter cuidado, medido as palavras, ter sido mais carinhosa, mais afetuosa antes, né? Não, enfim. E ele sempre parece bem desgostoso com a vida pessoal dele. Então ele vai para o deserto, ele está desgostoso, ele quer ficar longos períodos ali sozinho. Ele é uma pessoa extremamente confusa, né? Apesar dele ser cheio de mulheres, ele é um homem fraco, ele é um homem confuso, ele é um homem que ele não tem. Na verdade, quanto mais mulher ele tem, mais fraco ele fica, mais confuso ele é. E ele não tem um foco, sabe? Ele não tem uma força. E nos comentários que ele faz, né, sobre ele não sabe o que é o amor, ele, enfim, falta nele, sabe o que? Firmeza de caráter, é o que ele não tem. Então, a guerra proporciona para ele que ele prove que ele é um homem de caráter. É o que ele faz no último voo dele, né? Que ele quer provar, ele quer se sacrificar, porque olha, a família dele já se afundou. Quer dizer, quando o casamento dele acaba, ele já não tem relacionamento com a esposa. Pensa, ele também não tem com os filhos, porque ele não para, ele só vive viajando, sabe? Ou ele tá no deserto, ou ele tá nesses voos malucos dele, ou ele está com outras mulheres. Que tempo ele tem para a esposa e para os filhos? Nada. Ele totalmente perdido no mundo, confuso, né? É bem triste o final da vida dele, toda a confusão dele. Ele não acha foco em nada, né? Pelo menos na vida pessoal, né? O Pequeno Príncipe é lindo, né? Mas pena que ele não achou a tal felicidade. Talvez ele tenha tido um grande amor, mas ele não soube valorizar, ele perdeu. E ele ficou como um vento para lá e para cá, né? Quer ver? À medida que o momento fatídico se aproximava, ele confiou seus pertences a amigos e se preparou para a decolagem e o voo definitivo. Nas notas de Cidadela, ele escreveu que ninguém pode dizer qual é o limite, além do qual a distância causa uma ruptura. De certa forma, ela não separa, mas liga, não desconecta, mas confunde. E se houver uma herança ideal a ser apreendida e levada adiante, a pessoa que desaparece ainda estará presente no trabalho que continua, em fidelidade a essa tarefa. Nas notas de Cidadela, ele escreveu que ninguém pode dizer qual é o limite, além do qual a distância causa uma ruptura. Aí ele fala que a distância não separa, mas liga. Não desconecta, mas confunde. Eu não sei. Para mim, essa distância que ele tinha da esposa, dos filhos, essa falta de comunicação, ficar escrevendo carta em vez de. Talvez ela não quisesse voltar com ele porque já conhecesse ele, né? Ele era um tipo de promíscuo incurável, entendeu? E não sei se as crianças presenciaram alguma coisa dele. Ele era muito aventureiro, então acho que ela não sentia segurança, entendeu?
E eu acho que quando ela lia as cartas dele, ai, meu amor, o grande amor da minha vida, minha rosa, não sei o quê. Acho que ela nem lia a carta, sinceramente. Eu acho que ela começou a ler as primeiras, depois ela nem lia mais. Eu acho que ela guardava, provavelmente sem ler. Sabe, que você já sabe que é tudo lorota, entendeu? Que é tudo da boca para fora. E eu acho que ela sabia que ele, né, dos casos dele, por isso que ela não queria voltar com ele, por isso que ela mal respondia, né? Porque diz que ele escrevia um monte de coisa para ela e ela era bem sucinta em responder. Porque ela sabia que quando ele estava escrevendo para ela, na verdade era o escritor, era o personagem, não era uma coisa de verdade. Ele não tinha uma proposta, uma proposta de amor para ela, firme, sincera, verdadeira. Eram só palavras ao vento, sabe? Era só um teatro. E talvez ele quisesse tanto ela assim por ela não estar disponível mais para ele. Porque quando ela estava com ele de fato, ele não tinha todo esse amor por ela. Só porque ele não podia tê-la é que ele era todo apaixonado por ela. Porque se ela falasse, vamos voltar, vamos, né? Ele provavelmente sucumbiria, já não sentiria, né? Parece que ele queria ter sempre alguma coisa que ele nunca podia ter, entendeu? Então, no fundo, talvez ele nunca tenha amado ninguém de fato, né? Fosse só, sei lá, a busca pela aventura, não amor mesmo, né? Amor é aquele que conhece, amor é fidelidade, é lealdade, né? É sacrifício. Amor é outra coisa, né? Não são palavras bonitas. É dia a dia, é rotina. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.